de degradação ambiental dos últimos 15 anos. As queimadas, como bem disse o governador, cresceram 79%, segundo aí as últimas estimativas saíram hoje, inclusive, em reportagens. E em setembro, o presidente Lula, até para dar resposta a essas questões climáticas, com excesso de chuva no sul e seca e queimadas no norte, né, anunciou uma autoridade climática. Até hoje ela não saiu, e aí eu queria perguntar para a senhora, primeiro, se essa é uma melhor solução para enfrentar esse tipo de discussão, e se a senhora teria também a mesma paciência e perseverança que a ministra Marina Silva tem hoje de acompanhar essas discussões que muitos dizem que é muito mais burocrática do que no ritmo da urgência que o planeta precisa. Bom, eu vou responder de maneira muito elegante. Eu acho que a percepção ou as percepções sobre esse assunto são, no mínimo, desfocadas. É preciso colocar outras lentes e entender. São 3 temas relacionados na sua pergunta. Primeiro, o modelo de governança climática do país. E o pressuposto de que a questão de clima é uma questão de desenvolvimento. Se ela é uma questão de desenvolvimento, você tem que ter uma governança climática federal que dialogue do ponto de vista federativo e que tenha uma visão de coordenação, tá, e de proposição de políticas, tá, não só públicas, mas também de capacidade, do que a gente fala em inglês, eu vou ter que falar em inglês porque o sentido é diferente, do climate politics. O Congresso não é só a legislação. A relação com o Congresso da brasileira é sobre política de clima. Vou dar um exemplo. Se você pegar os números, acabei de ouvir, 73% das emissões do Brasil estão associadas ao uso da terra, sendo que 50% disso vem associado ao desmatamento, ou 45%, que seja, o que está reduzindo, e o resto associado à atividade econômica formal da agricultura e da pecuária. Quem lê os dois juntos, coloca a agricultura e a pecuária como atividade junto com o crime. É só isso. Aí a reação dos governadores, Mato Grosso do Sul, etc., ficam indignados, e tem que ficar indignado, o produtor fica indignado, porque ele não é criminoso. Mas a leitura que é colocada por alguns atores da agenda é de que você lê o número fechado. E isso implica na demanda de uma nova narrativa, por exemplo, sobre a agricultura tropical brasileira, ou a polarização em torno, por exemplo, dos combustíveis do futuro. Estou pegando um exemplo de como é que a governança climática, se ela não é só associada à questão do desmatamento, à questão ambiental, ela vai ser lida e tratada, e o Brasil providenciaria uma nova narrativa, não de convencimento, mas de mobilização e de pactuação nacional no país. Não tem sentido uma disputa entre meio ambiente e agricultura. Aliás, nós conseguimos esse grande acordo político na época do Código Florestal, que depois fizeram, depois perderam, e agora estão atrás, de novo, do CAR, etc, etc. Então, é preciso ter um entendimento sobre governança climática associado ao desmatamento. A segunda coisa é que, sim, a governança climática, uma parte ambiental. E essa parte ambiental requer um aprimoramento da gestão ambiental pública, uma relação mais eficiente. Eventualmente, você pode ter uma instituição dedicada a isso, que não seja só o IBAMA controlando e fiscalizando. E aí você poderia ter a proposta que foi colocada na mesa do Ministério do Meio Ambiente, uma autoridade climática, que, na realidade, é uma administração pública indireta, uma autarquia, como o IBAMA, toda a implementação da agenda climática do país, que não tem nenhuma interlocução nacional com os governadores, com os prefeitos, com a sociedade. Tem que ter comando? Tem. Então, por isso que eu falei que eu vou ser elegante. Não é a questão de ser fake ou não é fake. As tensões, ou que é uma questão burocrática. Há possivelmente um pouco debate na sociedade, tá, para entender a demanda de uma governança renovada, a importância do Ministério do Meio Ambiente e de Mudança do Clima, porque isso foi a decisão deste governo de colocar as duas coisas, e como é que esse ministério tem que avançar, tá, na sua relação intragovernamental do ponto de vista federal e nacional. Ele é suficiente? Como é que o modelo de gestão, uma comissão interministerial com 28 ministérios, do terceiro escalão tomando decisão? É isso? Então, o Brasil não discute o Brasil. E fica depois vocês me perguntando sobre autoridade, não sei o quê. E, olha, eu fui também, eu vi que a figura... O presidente Temer saiu, mas eu nem rábula sou. A autoridade do Brasil, autoridade administrativa, não existe no direito administrativo brasileiro. Isso é um jargão internacional da autoridade nuclear.
Então, acho que a gente também tem que respeitar, tem que conhecer, propor coisas efetivas, porque não tem mais tempo para errar, como foi dito pelo presidente da FEBRABAN, tá? Inclusive nessa área. Então, acho que o debate tem que ser colocado, o Brasil tem que tomar decisões importantes, se vai ter uma autoridade na área ambiental, se vai ter um mecanismo de coordenação, são decisões que todos nós devemos estar engajados, todos, entendendo como é que isso depois reflete no subnacional e entendendo como é que a gente determina uma relação mais eficiente entre sociedade e Estado. Agora, até agora, para mim, tem muita fumaça. Tá? Tem muito blá, blá, blá e pouca efetividade do ponto de vista do debate político. Aí a gente muito obrigado, amadurece. ministra. Vou passar a pergunta para a plateia, por favor. Kennedy. Olá, bom dia. Ministra, queria saber, com a experiência da senhora no setor público e no setor privado, a senhora disse que o Correio do Lago vai ter que lidar com 196 países. O que a Vale, empresas como a Vale, devem querer da COP30 e o que o poder público, governo federal, devem querer da COP30? Acho que há coisas em comum, mas há também visões separadas. Então, como representante da Vale, eu gostaria de ouvir da senhora, no detalhe, na prática, o que a nossa empresa deve querer da COP30. Bom, eu acho que ela deve querer, sim, tá? O próximos 10 anos, ter um ambiente internacional e nacional que favoreça a sua competitividade e o seu papel na segurança climática do planeta, porque a Vale é um dos maiores provedores de minerais críticos e estratégicos do mundo, e com inovação e competitividade. Agora, para isso, a COP, como eu disse, tem uma agenda oficial, internacional, que você não vai discutir a mineração, não está lá, isso é mandato da COP. Tá? Mas o Brasil tem que construir a Agenda Brasil de Clima, que não é a agenda do que nós vamos colocar de metas, e vai construir o plano clima, o plano de transformação ecológica, etc. É o que o que vai ser pactuado. Qual é o papel da mineração? Eu preciso ter uma política nacional de minerais críticos, está lá no Congresso. Isso precisa estar aprovado, como foi aprovada a questão de combustíveis fósseis? Isso precisa estar regulado, o governo dizer que vai funcionar assim, como é que você vai resolver o problema das lavras, que as licenças, permissão de lavra, etc, etc. Como é que é o debate envolvendo território indígena? Não vamos discutir isso agora, vamos discutir depois. Isso precisa ser organizado e ter uma agenda pactuada no país, tá? Entre o governo brasileiro, quando eu falo, envolve legislativo, executivo e judiciário. Tá? E entendendo também, aproveitando os cenários internacionais, e aí, quem tiver como negociador-chefe do Brasil no Itamaraty, que não é o embaixador Correio do Lago, vai ter que fazer essa costura do ponto de vista dos interesses internacionais e nacionais do Brasil. Por quê? Porque o setor privado faz cooperação internacional, e cooperação internacional não se limita à política externa, estrito senso, como no passado. O mundo mudou. Então, eu acho que o setor privado deve se mobilizar, os setores econômicos, entendendo com seus pares aqui e lá fora, e entendendo mais o que a gente quer, e pactuar com o governo, levem ao Palácio do Planalto. Não dependam só dos ministros. Sabe, esse país também é nosso. Tá? E acho que assim você consegue entender o pós-COP, como é que a gente começa de 2025 a 2030 e seguimos adiante. Isso passa por uma ambição nossa de como é que o Brasil vai lidar mesmo com as contradições de curto prazo. Um país que exporta petróleo e, ao mesmo tempo, é um campeão em renováveis. Alexandre, eu vou aproveitar. Eu queria então, eu ia fazer exatamente essa pergunta, então, para você agora. Obrigado, Kennedy, pela pergunta. Não, eu queria ressaltar que a COP30 precisa ser um ambiente de negócios, ela precisa ser uma COP de negócios. E está certo, ministra, que nós não vamos discutir propriamente como uma das pautas, porém, na medida em que nós falamos de negócios que ajudem a chegar nos objetivos, aí você integra a mineração, inclusive o exemplo brasileiro da mineração e muitos exemplos da indústria e dos setores que ajudam no fator sustentabilidade. O perigo que eu acho que tem é que a COP se tornar um evento fluffy, de se discutir grandes metas, grandes ambições, sem discutir medidas concretas das indústrias para chegar lá. Porque a questão de sustentabilidade é um tema não apenas da sociedade civil, um tema da indústria, dos vários setores. E a gente, às vezes, esquece, ao discutir sustentabilidade, que é da indústria que vai nascer a solução. Então. Bonin, por favor, uma pergunta. Minha pergunta para o governador. Governador, o Estado é pioneiro nessa discussão de mercado de carbono, né? E enfrenta, imagino o senhor como chefe do Estado, um
certo distanciamento quando as discussões vão para Brasília, porque você olha para o Congresso, tem ali muita gente, às vezes, discutindo temas que não tem nenhuma relação com a ordem do dia do país, voto impresso, enfim. Eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco como é que ser governador e precisar procurar gabinete de ministro, do presidente da República, deputado, senador, para tratar desses assuntos importantes que o Estado já está tocando, mas que nem sempre em Brasília a gente tem a atenção devida. Olha, esse ano nós já discutimos legislação direcionada para esse mercado do carbono. E estava sendo feito à margem do que discute os estados. E nós partimos, através do nosso representante, que é o governador Helder, que é o representante do consórcio da Amazônia, nós fomos para dentro da discussão. E fizemos alinhamento para que os estados tivessem autonomia também nessa venda. A discussão ambiental passa pelos estados. A Amazônia, neste momento, é foco da discussão ambiental no mundo, porque nós vamos sediar daqui a pouco a COP, e nós temos que estar inserido nessa política. Nós não podemos chegar na COP totalmente fora das leis ambientais. Nós temos que estar dentro desta agenda, entendendo. Por exemplo, eu vejo, a gente anda nos países europeus, aí os rios, claro, a gente vê muito mais nas zonas, nas regiões urbanas, que não tem nenhuma proteção. Com floresta não tem mais isso. A gente vê nas cidades do Brasil também, como São Paulo e outros, também não tem. Isso não foi preservado no momento certo e não tem jeito de fazer mais. Então, nós temos que preservar em outros lugares. Agora, essa discussão da legislação, da busca, ela é do governo brasileiro, precisa ser da consciência do governo federal, dos governos subnacional, de todos nós. Se nós tivermos essa preocupação, nós temos essa tratativa com as empresas multinacionais que querem fazer os investimentos nos estados. Foi o que deixou bem claro o representante da empresa Mercúria, que ela não é especificamente um projeto voltado para o Tocantins, mas para os estados do Brasil, que tem a preocupação ambiental e promove política de austeridade ambiental. Então, essa legislação e essa preocupação dos estados também é do governo federal, é do Congresso Nacional. Às vezes fazem a discussão sem chamar para uma reunião os governos dos estados. Eles já fizeram isso no princípio, nós chamamos a atenção, fomos para dentro da discussão, criamos uma comissão de debate, de discussão permanente com o Congresso Nacional e realizamos e fizemos a modelagem da lei para ficar melhor para os estados. Então, o Estado brasileiro, os estados do Brasil, os estados da Amazônia, estão sempre dentro da agenda ambiental. E a gente sabe, eu falava agora há pouco, e às vezes as pessoas pensam, quando a ministra falou, o maior percentual de favela não é no Rio e São Paulo, são nos estados do extremo norte do Brasil, onde as pessoas moram em cima, dentro dos rios, nas suas palafitas, e essa é uma preocupação da COP30, de observar de que maneira essas pessoas vivem. Nós não podemos proteger sem dar lugar da ocupação para essas pessoas, de maneira que elas estejam inseridas na preservação ambiental. Se elas estão morando lá e nós estamos tendo mudanças de comportamento ambiental nessas regiões, alguma coisa está acontecendo. Então, esse é o cuidado que o Tocantins e a Amazônia e o Brasil e o mundo precisam ter. Alexandre, a Vale está sendo julgada em Londres agora por um acidente na barragem, se não me engano, de Mariana, né? Mesmo depois de ter chegado a um acordo na justiça brasileira, né? Como é que a empresa encara essa situação de ser julgada em Londres por algo que aconteceu no Brasil, e sendo que a justiça brasileira ela já deu uma decisão a respeito? Quanto tempo eu tenho para responder? Em 2 minutos, tá? Tá, não, muito rapidamente. Tá. O acordo que nós fizemos em Mariana, que é um acordo global, como eu comentei, teve muito ajuda até do STF, do ministro Barroso, para a consecução final. É um acordo abrangente que oferece oportunidade para todas as vítimas, as pessoas que sentem que não foram, de alguma forma, já compensadas, elas aderirem a um acordo e receberem uma compensação. São essas as pessoas que estão na ação de Londres. Então, nós entendemos que a ação nossa, o acordo que nós fizemos, esvazia a ação de Londres, porque oferece a oportunidade para a pessoa atingida vir fazer um acordo conosco no Brasil,
rápido, efetivo, com segurança jurídica. A discussão de Londres ainda tem muitos anos para frente para quem quiser continuá-la. Então, nós esperamos, acreditamos que ela vai se esvaziar. Está passando agora a primeira fase, vai ser julgada até junho. A primeira fase da ação de Londres, ela vai decidir apenas e tão somente se a BHP Holding pode ser responsabilizada por ações da BHP Brasil. Não se discutiu ainda nada de responsabilidade individual para cada pessoa. E quando essa discussão se vencerem a primeira etapa, a segunda etapa será a individualização de danos de cada pessoa que precisa provar cada dano, a tangibilidade e a documentação para mostrar aquele dano. Então, nós achamos que é no interesse das pessoas atingidas aderirem à ação do Brasil. Aí um detalhe, a Vale não é parte da ação de Londres, só a BHP. Nós temos um acordo de cost sharing, tá? Mas nós não estamos sendo julgados. Perfeito. Bonin? Vou fazer uma pergunta para a professora. A gente tem essa discussão muito forte nos Estados Unidos do negacionismo em relação à questão ambiental e quando a gente vê essa última experiência com as Big Techs, que elas mudaram completamente postura e discurso quando o negacionismo voltou, no caso aí das fake news, todo esse discurso de combate à fake news enfraqueceu. Esse fenômeno pode acontecer também na agenda verde? A gente pode ter um impacto desse negacionismo, fazendo com que a iniciativa privada, com os grandes empresários que investem nisso, que estão liderando esse processo, também saiam desse processo? Olha, é óbvio que não dá para dar uma resposta absoluta que não, porque sempre vai ter quem já, por trás de tudo, queria partir para esse lado. Mas, hoje, o que nós vemos é o próprio setor privado percebendo a importância dessa agenda. Eu gosto muito de um exemplo do estado de São Paulo, que foi a composição em torno da eliminação da queima da palha da cana. Porque nós tínhamos uma questão, houve um julgamento no STJ determinando melhores tecnologias, mas não houve uma imposição do Estado. E o próprio setor já tinha percebido que, para estar fora, para exportar, ele precisaria de alguns ajustes. Então, a gente saiu, em 2007, com 1,6 milhão de hectares de queima autorizada, para ter hoje 0,01% disso. E é justamente um ajuste que o setor também se sentiu motivado a fazer. Por quê? Porque nós temos que ter o desenvolvimento sustentável gerando resultado positivo para o setor privado. Então, eu acho que essa, vamos dizer, mudança no sentido do negacionismo, ela vai ser diminuta, porque as empresas elas já têm um posicionamento. É o que eu falei do próprio fórum em Davos, onde nós tínhamos os CEOs discutindo o apoio à natureza. Ou seja, a parte ambiental ela vai assumindo o core da atividade empresarial hoje e não simplesmente algo acessório. Com essa resposta, nós encerramos aqui as atividades da manhã do Brasil Economic Forum. Obrigado aos participantes pelas colocações de todos nesse painel.